Eu lembro de um tempo em que eu achava que viver era sinônimo de correr. Correr para alcançar algo, para não perder nada, para dar conta de tudo. Mas quanto mais eu corria, mais parecia que a vida escorria pelos meus dedos. Até que um dia, no meio desse caos silencioso que eu chamava de rotina, eu ouvi uma frase simples. O tal que pode ser explicado não é o verdadeiro tal. Aquilo me intrigou. Eu nem sabia direito o que era o taoísmo, mas aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. E foi a partir daí que comecei uma jornada diferente, não de velocidade, mas de profundidade. O taoísmo é uma filosofia chinesa milenar que surgiu há mais de 2.500 anos, com pensadores como Lao Tse, autor do Tao Te Ching. Mas diferente do que muita gente imagina, o taoísmo não é uma religião cheia de regras. É um modo de viver, uma forma de enxergar o mundo e de se relacionar com ele em harmonia. Tao significa o caminho. Mas não é o caminho que a gente constrói, é o fluxo natural da vida. O Tao é o rio que corre, o vento que sopra, o ciclo das estações. É o que acontece quando a gente para de forçar e começa a fluir. Eu lembro de um dia em que eu estava exausta. Trabalhei até tarde, dormi mal, e quando acordei, o corpo parecia pesar 1 tonelada. Mesmo assim, peguei o celular e comecei a rolar o feed, comparando a minha vida com a dos outros. No meio daquela enxurrada de imagens, eu vi uma citação taoísta que dizia: a natureza não tem pressa, e mesmo assim tudo acontece. Naquele momento eu parei, levantei, abri a janela e fiquei olhando o céu. O sol nascia sem esforço, as nuvens se moviam sem pedir permissão. E eu pensei, talvez eu esteja tentando controlar o que nunca foi para ser controlado. No taoísmo, existe um conceito central, chamado Wu Wei, que significa ação sem esforço. Mas não é sobre não fazer nada. É sobre agir em harmonia com o momento, sem resistência, sem tensão, sem aquela necessidade constante de provar algo. O surfista não luta contra o mar. Ele aprende a dançar com as ondas. E é isso que o Tao nos ensina, a parar de nadar contra a corrente e aprender a fluir com a vida. Hoje vivemos o completo oposto do Tao. Acordamos com o celular na mão, comemos com pressa, trabalhamos no automático e chamamos isso de vida adulta normal. Mas o preço disso é alto. Ansiedade, exaustão, desconexão. O taoísmo nos convida a fazer o caminho inverso, a desacelerar, a perceber o que é essencial, a voltar a sentir prazer nas pequenas coisas, o aroma do café, o barulho da chuva, o toque do vento. Porque, no fundo, a paz que a gente procura não está num novo aplicativo de produtividade, mas na presença. E o Tao é, antes de tudo, um retorno à presença. Quando eu comecei a aplicar isso, percebi que o Tao não é algo que você entende com a mente, é algo que você sente no corpo. Passei a aceitar mais, forçar menos. Quando algo dava errado, em vez de brigar com o momento, eu tentava ouvir o que ele queria me ensinar. E, curiosamente, foi assim que as coisas começaram a dar certo. Não porque eu controlava tudo, mas porque eu comecei a fluir com o que já estava acontecendo. O Tao me ensinou a confiar, a entender que existe um ritmo natural em tudo, inclusive em mim. E que a calma não é falta de movimento, é o movimento certo na hora certa. O mundo moderno diz que a felicidade está em fazer mais. O Tao ensina que ela está em fazer menos, com mais consciência. E essa talvez seja a revolução mais silenciosa que alguém pode viver. Você não precisa morar no topo de uma montanha para viver o Tao. Basta estar presente. Basta perceber que o caminho não está lá fora. Ele está acontecendo agora, debaixo dos seus pés.
E quando a gente entende isso, o barulho da pressa vai diminuindo, o corpo respira melhor e a alma finalmente encontra um lugar para descansar. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também anda cansado da correria. Porque às vezes, tudo que a gente precisa para mudar de vida não é correr mais rápido. É simplesmente aprender a fluir com o tal.